Declaro abertos os trabalhos da 40ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho de 2024, 19ª Legislatura, 9 de dezembro, 18 horas e 12 minutos. Saúdo aqui, como de sempre, respeitosamente e carinhosamente a todos os meus colegas vereadores que estão presentes nessa sessão, que tenhamos uma boa sessão bastante proveitosa. Comunico também a falta dos dois colegas vereadores, Jefferson Matana e também da colega Iava Trevisan. Material de expediente. Ordem do dia. Moção de reconhecimento e agradecimento à equipe da Secretaria de Saúde de autoria do vereador Gerson Schirmer. Boa tarde a todos. Moção de reconhecimento e agradecimento. O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvido o plenário e merecida aprovação, solicita que seja encaminhada a moção de reconhecimento e agradecimento à equipe da Secretaria de Educação do município, o qual recebeu a certificação ouro e também um prêmio de R$50 mil por ter sido o segundo colocado entre 139 municípios participantes do programa Município Amigo da Escola. Através do presente, registro o reconhecimento e a gratidão desses vereadores e dessa Casa Legislativa a todo o trabalho realizado. Sala de Sessões, 9 de dezembro de 2024, vereador Gerson Otávio Schirmer, MDB. A moção que eu propus está em discussão. Na verdade, eu vou tomar liberdade de colocar aos colegas do porquê dessa moção, até porque a gente passou praticamente todos os 4 anos que nós tivemos à frente, aqui na Câmara de Vereadores, como vereador e atualmente como presidente da Casa, a gente sempre nós tivemos críticas quanto a Secretaria não exercia algumas funções que a população trazia até nós para colocar problemas que existiam em algumas situações. Porém, nós também tivemos muitas vezes a equipe tendo um papel de extrema importância na saúde pública do município. Essa questão dessa moção se refere, além de todo o bom trabalho exercido pelas pessoas que lá trabalham, é um programa específico do governo do Estado, que é o programa que é feito a nível das escolas, e por essa razão, além do valor recebido como premiação, esse programa ele foi subdividido em categorias, e na categoria que Sobradinho concorreu, entre esses 39 municípios citados pela Dani, ela teve 96,65% do percentual alcançado com as crianças, municípios de 501 a 1.500 crianças e adolescentes. Então, Sobradinho obteve 925, foi a população-alvo de imunização das vacinas. Eles estiveram fazendo uma bela de uma campanha a nível de mídia e também nas escolas, coletando, apanhando e verificando todas as carteiras desses jovens que se enquadravam nessa população, para ver quem estava com a cobertura total vacinal. Os que não tinham, na verdade, esse número que foi alcançado aí, todas as vacinas que estavam por fazer foram feitas, realizadas, e mantiveram, então, uma cobertura vacinal muito importante para evitar uma série de doenças, viroses, bactérias, enfim, outros tipos de germes patogênicos que poderiam vir a contaminar e a desenvolver algum tipo de doença nessa faixa etária desses jovens. A gente sabe que quanto mais vacinados, melhor a população, fica como uma população rebanho, ela tem uma proteção e evita de que se propaga uma série de germes patogênicos, enfim. Então, por essa razão, eu acho que eles têm todo o mérito de ter alcançado, além de recebido essa premiação do governo do Estado, eles têm todo o mérito por terem chegado a essa colocação. Por essa razão que eu achei válido nós oferecermos uma moção de aplausos para essa gente toda da saúde. Obrigado. Continua em discussão.
Não havendo discussão, eu coloco a moção em votação. Os que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Gratidão a quem está na sessão e que votou a favor. Muito obrigado. Então, foi aprovado por unanimidade. Pedido de informação de número 23 de 2024, do vereador Jefferson Luiz Matana. Que o Executivo Municipal, através do setor competente e considerando os reiterados repasses financeiros ao Hospital Cristo Acolhedor, apresente relação completa da folha de pagamento, discriminando o pessoal e seus cargos e salários, encargos financeiros e demais valores a fim de justificar os repasses, ainda que encaminhe projeção orçamentária referente aos compromissos do mês de dezembro, eis que haverá a despesa com o 13º salário. Sala de sessões, 4 de dezembro de 2024, Jefferson Luiz Matana, PSB. Mesmo que o colega não se faça presente, será encaminhado então ao Executivo o pedido de informação do Matana. Pedido de providência de número 62 de 2024, do vereador Reinaldo Vaide. Que o Executivo Municipal providencie a instalação de um redutor de velocidade na rua Arnoldo e Castro, em frente à residência da senhora Nilva Halberstadt. Sala de sessões, 9 de dezembro de 2024, vereador Reinaldo Vaide, PP. Da mesma forma que o anterior, será encaminhado ao Executivo, vereador. Pedido de providência de número 63 de 2024, dos vereadores Reinaldo Vaide e Valdecir Adriano Billiam. Que o Executivo providencie e organize um mutirão a fim de executar a limpeza das ruas e a pintura dos meios-fios do centro e que o mesmo seja estendido aos bairros. Sala de sessões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Valdecir Billiam, PL, e Reinaldo Vaide, PP. Também será encaminhado ao Executivo, nobres colegas. Eu esqueci de saudar os amigos, né, da imprensa, e principalmente hoje, né, o aniversariante do dia. Né, vamos ter depois uma festa, né, isso aí. Presidente, posso fazer um pedido de providência verbal que eu acabei chegando em cima da hora e não coloquei ele no papel? Pois não. Primeiramente, boa noite aos colegas, à imprensa e à nossa plateia, que está reduzida hoje a nossa secretária. Eu fui procurado por um morador da linha brasileira ali, solicitou uma recuperação da estrada. Aí tem alguns pontos, mas são pequenos, mas muito críticos aí. Então ele solicitou que seja feita a recuperação, a patrolagem na estrada da linha de Campestre, a linha brasileira. Parece que a do Pilão e que acessa aqui a linha Tupi já foi feito. Faltou aquele trechinho aí que acho que dá contempla uns 3 quilômetros. Então peço ao presidente que encaminhe ao Executivo a solicitação da providência. Tá? Muito bem, Elton. Nós já tomamos providência aqui, o nosso administrativo já colocou, né, a sua solicitação para fazer o documento e encaminhar para o Executivo, bem tranquilo. Vamos então às nossas emendas. A emenda 01 de 2024, que é a do vereador Luiz Aristides Paz de Freitas, ao projeto de lei 107 de 2024 da LOA de 2025, do Poder Executivo, com os pareceres: aumento da dotação orçamentária em R$100 mil destinado à reforma da parte elétrica do nosso centro administrativo, na qual eu peço que a Dani leia. Emenda 01. Justificativa. Aumento da dotação orçamentária destinada à reforma da parte elétrica do centro administrativo, tendo em vista o perigo iminente e visível de incêndio e para dar uma melhor qualidade de trabalho aos servidores, no valor de R$100 mil. Parecer da Comissão de Legislação. A Comissão de Legislação analisou a emenda 01, que estima a receita fixa e a despesa do município de Sobradinho para o exercício financeiro de 2025, protocolada pelo vereador Luiz Aristides Paz de Freitas. Consideramos legal e constitucional o texto apresentado, opinando que a emenda pode ser discutida e votada em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Daniele Carnop, Valdecir Billiam e Jefferson Matana. Parecer da Comissão de Finanças. Esta comissão, após analisar o texto apresentado junto à emenda, entende que estão atendidos os requisitos legais na parte financeira orçamentária.
O valor a ser diminuído vem da promoção do turismo, ampliação e conservação do Parque da Feijão, no valor de R$100 mil. Portanto, o parecer é favorável para a tramitação e votação. É o parecer, Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Júlio Miguel Nunes Vieira e Elton Vendrusco. Muito bem, obrigado, Dani. Então, eu coloco a emenda do colega Luiz, né, a emenda da LOA aqui, do projeto 107, em discussão, caso algum colega queira fazer uso da palavra. Essa palavra, senhor presidente. Com o senhor, vereador. Essa situação, senhor presidente e demais colegas, boa noite a todos que nos assistem, quem estão aqui hoje. É uma situação de mais de 20 anos, né, que vem se arrastando, e ela visa principalmente dar comodidade aos funcionários públicos do Centro Administrativo e da Câmara de Vereadores, né, visto que quando se liga todos os equipamentos que visam refrigerar, né, o Centro Administrativo, cai a chave. E corre-se um risco de um sinistro, né, aqui no Centro Administrativo. Então eu peço aos colegas que votem favorável à emenda para que se crie esse recurso dentro do orçamento municipal de 2025, a fim de realizar essas obras que tanto faz necessário no Centro Administrativo da cidade de Sobradinho. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Continua a discussão, então, a emenda do colega Luiz. Com a palavra, nosso colega, vereador Miguel Vieira. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, imprensa, plateia, que, como falou, o Vendrusco bastante reduzido, mas qualificado, vamos dizer assim, né, Preto? A respeito da emenda proposta, como o vereador proponente falou, essa emenda e essa destinação desse recurso faz mais de 12 anos, né, que já foi feito. Quando eu ainda exerci o cargo de prefeito, eu fiz um empréstimo junto ao Badesul, todos sabem, né, para fazer toda essa reforma. Chegou a ser construído, Maninho, uma guarita aqui no lado para fazer tudo isso aí, e não foi feito. Foi destinado para outros recursos, o empréstimo, que foi empréstimo, né, e não foi feito. Isso, além da comunidade dos funcionários, também é segurança. Corre-se o risco de nós perdermos história do município de Sobradinho, né? Se Deus livre, chega a ocasionar um incêndio aqui no prédio, o que já teve princípio. Então, eu acho que é muito melhor, como diz o ditado, né, Vaida? Prevenir do que remediar, né? Não tem, tá mais do que na hora de tomar as providências. Tomara que o prefeito que esteja chegando aí realmente dê atenção devida e tome essas providências que são absolutamente necessárias. Obrigado, presidente. Continua a discussão. E não só na questão de verão, como do inverno também, na questão, né, de aquecimento, dos ar-condicionados, enfim. Mas é de extrema importância, sim. Se alguém mais quiser conversar sobre a emenda, está à disposição. Então, não havendo mais discussão sobre a emenda proposta pelo colega Luiz, eu a coloco em votação. Os que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. A emenda foi aprovada por unanimidade, a emenda de 01 de 2024. Emenda de número 2 de 2024, também do vereador Luiz Aristides Passos de Freitas, ao projeto de lei 107 de 2024, da LOA de 2025, do Poder Executivo com pareceres, aumento da dotação orçamentária em R$10 mil, destinado à subvenção social à Liga Feminina de Combate ao Câncer. Dani. Emenda 02, justificativa. Aumento da dotação orçamentária destinada à subvenção social da Liga Feminina de Combate ao Câncer para o exercício de 2025, no valor de R$10 mil. Parecer da Comissão de Legislação. A Comissão de Legislação analisou a emenda protocolada pelo vereador, consideramos legal e constitucional, opinando então que a emenda pode ser discutida e votada em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Daniele Carnop, Valdecir Billiam e Jefferson Matana. Parecer da Comissão de Finanças. Essa comissão, após analisar o texto apresentado junto à emenda,
entende que estão atendidos os requisitos legais na parte financeira orçamentária. Portanto, o parecer é favorável para tramitação e votação. É o parecer, sala das comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Júlio Miguel Nunes Vieira e Elton Vendrusco. Da mesma forma que o anterior, a emenda então 02 do vereador Luiz, ela está em discussão. Com a palavra, vereador Freitas. Boa noite novamente a todos. Essa emenda, senhor presidente, que visa proporcionar uma subvenção social à Liga Feminina de Combate ao Câncer, ela deve ser colocada em prática principalmente para a prevenção do câncer em nossa cidade, tanto de homens e mulheres, como de jovens que procuram a Liga atrás de recursos para ajudar na sua saúde. E a Liga Feminina de Combate ao Câncer, ela é um braço da Secretaria Municipal de Saúde, porque no momento que a Liga não estiver mais funcionando, vamos dizer dessa forma, dentro do nosso município, esses mais de 80 pacientes que a Liga atende hoje vão cair na rede municipal. Isso eu acredito que vai ocasionar um abarrotamento de pessoas dentro dos PSFs e mais serviço para o sistema que já é apertado. Então, essa iniciativa visa principalmente dar condições para que as voluntárias da Liga de Combate ao Câncer consigam fazer uma pequena ajuda a todos que vão procurar a ajuda oncológica em nosso município. Então, nada mais justo do que o Poder Executivo e nós, enquanto vereadores, tentarmos, né, proporcionar um bom trabalho a quem exerce um trabalho voluntário em Sobradinho e ajuda tanto, né, as pessoas que têm câncer, e tanto na prevenção como na ajuda para quem tem, né. Então eu peço aos colegas que votem favorável à emenda e agradeço o espaço, senhor presidente. Muito obrigado. Continue a discussão, a emenda do vereador Luiz. Com toda certeza, né, Freitas? Eu acho que investir em saúde pública é um investimento que realmente tem retorno, né? Principalmente na questão da prevenção dessas situações de câncer, né? Com certeza. Eu, da mesma forma que a anterior, então, não havendo mais discussão, eu a coloco em votação, a emenda 02. Os que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. A emenda foi aprovada por unanimidade. Vamos, então, à emenda de número 03, a terceira, de 2024, do mesmo vereador, Luiz Aristides Paz de Freitas, ao projeto de lei 107 de 2024 da LOA para 2025, do Poder Executivo, com pareceres aumento da dotação orçamentária em R$60 mil destinado à APAI de Sobradinho. Dani. Emenda 03. Justificativa. A demanda por atendimento na APAI de Sobradinho aumentou nos últimos anos, o que infelizmente propiciou o surgimento de uma fila de espera. O valor repassado necessita ser aumentado para que mais profissionais possam ser contratados e dessa forma oferecer mais vagas de atendimento na entidade. O aumento da demanda de contratação de profissionais em variadas áreas técnicas como fonoaudiologia, terapia ocupacional, métodos específicos de terapia comportamental e hoje também conta com o programa estadual Te Acolhe, que, entre outros, é fundamental para auxiliar na evolução clínica das crianças, adolescentes e adultos atendidos na entidade. Valor de R$60 mil. Parecer da Comissão de Legislação. A Comissão de Legislação analisou a emenda 03, proposta pelo vereador Luiz Aristides Paz de Freitas, e considera legal e constitucional o texto apresentado, opinando que a emenda possa ser discutida e votada em plenário. É o parecer, sala das comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Daniele Carnop, Valdecir Billiam e Jefferson Matana. Parecer da Comissão de Finanças. Esta comissão, após analisar o texto apresentado junto à emenda 03, entende que estão atendidos os requisitos legais na parte financeira orçamentária. Portanto, o parecer é favorável para tramitação e votação. É o parecer, sala das comissões, 6 de dezembro de 2024, vereadores Júlio Miguel Nunes Vieira e Elton Vendrusco. Ok. Eu coloco, então, a emenda do vereador Luiz, a emenda 03, também
está em discussão. Boa noite mais uma vez. Com o vereador. Caros colegas, peço a compreensão que hoje a APAI de Sobradinho está passando por uma reforma, vamos falar desse jeito, né? Porque a enchente que veio praticamente devastou a APAI. Terminou com todas as salas, estragou praticamente todos os computadores, os arquivos da APAI hoje em papel não existem mais porque foram levados pelas águas. O picadeiro onde as crianças fazem ecoterapia semanalmente foi destruído. A areia levou, quebrou as paredes, caiu o teto. Os muros da APAI, que trazem segurança para as crianças especiais que lá vão, foram derrubados. Então, N situações aconteceram dentro da APAI de Sobradinho. E hoje ela precisa de recursos para se restabelecer. Então, eu vejo com importância, senhor presidente, esse recurso que vai para a APAI de Sobradinho. E também a APAI da nossa cidade, ela está fazendo esse convênio com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que é esse programa TEA, é um programa TEA Acolhe. Então, se esse recurso do município puder chegar à APAI de Sobradinho, a nossa APAI vai virar referência para toda a região Centro-Serra, porque outros municípios vão poder buscar recursos, informações, tratamentos dentro da APAI de Sobradinho. Então, se nós conseguirmos com que a APAI realmente coloque em prática o TEA Acolhe, ela vai trazer profissionais para morar aqui, vai gerar recursos para o nosso município, mais profissionais vão ter que vir trabalhar aqui, vão consumir nossa cidade, vão alugar casas, vai criar um ecossistema financeiro bom para a nossa cidade. Então, nós, enquanto vereadores, e eu acredito que o prefeito também vai sancionar essa emenda, precisa dar um apoio a essa entidade que tanto sofreu durante a enchente e a sua diretoria está correndo muito atrás de recursos para refazer o que lá foi perdido. Então, eu peço aos colegas vereadores que votem favorável a essa emenda e também já deixo aqui um pedido ao prefeito que ele também sancione a emenda lá, para que o próximo prefeito possa auxiliar essas crianças que tanto precisam de ajuda em nosso município. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. A emenda do colega continua em discussão. Não havendo discussão, eu a coloco em votação. Os que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. A emenda foi aprovada por unanimidade. Vamos à emenda de número 04 também, desse ano de 2024, do vereador Gerson Schirmer, ao projeto de lei 107 de 2024, da LOA 2025, do Poder Executivo com pareceres, aumento da dotação orçamentária em R$50 mil destinado aos bombeiros voluntários de Sobradinho. Emenda 04. Justificativa. Aumento da dotação orçamentária destinado à aquisição de equipamentos e treinamentos da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Sobradinho, valor de R$50 mil. Parecer da Comissão de Legislação. A Comissão de Legislação analisou a emenda 04, protocolada pelo vereador Gerson Otávio Schirmer. Consideramos legal e constitucional o texto apresentado, opinando que a emenda pode ser discutida e votada em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Daniele Carnop, Valdecir William e Jefferson Matana. Parecer da Comissão de Finanças. Esta comissão, após analisar o texto apresentado junto à emenda 04, entende que estão atendidos os requisitos legais na parte financeira orçamentária. Portanto, o parecer é favorável para tramitação e votação. É o parecer, Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Júlio Miguel Nunes Vieira, Elton Vendrusco e Luiz Aristides Paza de Freitas. Então, essa emenda, né, eu também fiz a indicação dessa emenda, a princípio pela questão de que o grupo de bombeiros voluntários, né, todo o quadro de associados que lá estão, é feito um trabalho muito forte na questão da qualificação. Esse ano que passou foram feitos vários cursos, e esses cursos de cursos que são realizados na área de APH, atendimento pré-hospitalar, como combate a incêndio, resgate, enfim, toda a atuação, né, que é exercida pela entidade tem um custo muito elevado, né, são cursos que são
de um aporte financeiro, requer um aporte financeiro bastante extenso, grande. E também na questão de equipamentos, né, os equipamentos que nós utilizamos no combate a incêndio é caríssimo. Cada conjunto de calça, bota, capacete, balaclave, respiradores, ele custa quase R$25 mil cada um, somando todos. E para tu conseguir chegar e adentrar num prédio, em algum local que esteja com incêndio, nós temos que estar equipados, né, com nossos EPIs, e também por questões nossas de proteção à nossa saúde. Mesmo se fazendo um trabalho voluntário, né, a gente não se exime de estar atuando tanto na área de combate a incêndio quanto na área de pré-hospitalar. E os equipamentos que se adquirem são muito caros, né. Um exemplo que nós tivemos foi a doação da Sicredi, na qual aqui publicamente eu deixo agradecido, né, pela entidade, do desencarcerador. Tivemos que usá-lo agora nessa semana que deu aquele problema lá no Arroio do Tigre, onde tinha pessoas presas embaixo de ferragens, e nosso desencarcerador teve uma utilidade muito grande. E esse equipamento, graças à doação, né, da Sicredi, custou R$60 mil. E ele não tem preço para salvar uma vida, como foi usado, né, agora, e a gente usa constantemente nos acidentes para remoção de vítimas em ferragens, e esse equipamento é de grande porte, pode ser atuado em caminhões, ônibus, etc. Então, a gente tem que ter, né, além do conhecimento prático e teórico, a gente tem que investir em qualificação no grupo de voluntários. Por essa razão que eu fiz essa indicação, essa emenda. Continua em discussão a emenda. É só a palavra, senhor presidente. Vereador Freitas. Essa emenda é de grande valia, senhor presidente, para a cidade de Sobradinho. E eu, no passado, também já fiz uma emenda parecida, ao qual os bombeiros voluntários foram contemplados. Então, eu parabenizo o senhor por essa iniciativa e também preciso parabenizar a Sicredi numa situação que aconteceu no Grupo Escoteiro Aimoré, onde, por nossa iniciativa, foi construída uma torre de rapel lá. E eu fiquei muito feliz em saber que os bombeiros voluntários e o Grupo Escoteiro fez um curso lá com a torre, ao qual, né, em conjunto, fizeram, acho que foi salvamento em área de risco, né? Pois é, então a Sicredi, ela tem uma fundamental importância da nossa cidade, dando esse apoio, tanto para os bombeiros, ou escoteiro, ou para onde é que for, né? Então a gente precisa sempre parabenizar essa atitude dessa cooperativa de crédito, e essa emenda eu acredito que vai ser de grande valia para os bombeiros voluntários Sobradinho, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Vereador Elton Vendrúsculo. Essa emenda para os bombeiros, só vou comentar assim de maneira geral, as emendas apresentadas pelo colega Freitas, a essas entidades prestadoras de serviços, que muitas vezes se doam, a maioria são voluntários, todos acho que são voluntários, né, nenhum recebe recurso, né. Eu acho muito importante a gente manter o serviço prestado, que é de grande importância para o bem-estar da população, né. Pena que a gente tenha que aportar recursos do município, né, e não se tem um recurso a nível federal, estadual, que se possa direcionar, que venha direcionado dos órgãos a nível federal e estadual, que possa beneficiar, né. Sabe que os recursos da prefeitura são escassos, né, mas eu acho que nesse momento é importante que esses valores sejam destinados a entidades pelo papel que elas exercem para a sociedade, para a comunidade, né. Espero que o prefeito seja sensível e sancione essas emendas, e que vão ser de grande valia para a nossa população. Obrigado, presidente. Muito bem, obrigado, Elton. Continua em discussão, se mais alguém quiser fazer uso. Não havendo mais pronunciamentos, eu a coloco em votação, como as anteriores, né, os que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Então, a emenda 04 foi aprovada por unanimidade. Vamos à nossa emenda de número 05 de 2024, modificativa do vereador Júlio Miguel Nunes Vieira ao projeto de lei 107 de 2024 para a Lua 2025, do Poder Executivo, com pareceres
estabelecendo em 15% o limite de abertura de créditos suplementares. Por gentileza, Vera. Emenda modificativa 05. O vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 171 do Regimento Interno dessa Casa, solicita que seja realizada a presente emenda modificativa ao projeto de lei 107, que estima a receita e fixa a despesa do município de Sobradinho para o exercício financeiro de 2025, alterando a redação do artigo 5º, inciso 1 e 2 do projeto de lei 157, estabelecendo em 15% o limite de abertura de créditos suplementares da despesa total fixada mediante decreto, tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo. Artigo 5º. Ficam autorizados: 1. Ao Poder Executivo, mediante decreto, a abertura de créditos suplementares até o limite de 15% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações interorçamentárias com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias mediante a utilização de recursos provenientes de a. Anulação parcial ou total de suas dotações, b. Incorporação de superávit e ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço, e c. Excesso de arrecadação. Inciso 2. Ao Poder Legislativo, mediante autorização da mesa diretora, a abertura de créditos suplementares até o limite de 15% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações. Justificativa. Ao autorizar o Poder Executivo a estabelecer o limite de 20% para abertura de créditos suplementares mediante decreto, o Poder Legislativo estaria dando autonomia ao prefeito para suplementar suas dotações sem prévia autorização legislativa, em um montante de R$ 18.146.000 da despesa total fixada. Ou seja, o Poder Executivo teria mais de R$ 1.500.000 para modificar em seu orçamento mediante decreto durante o exercício de 2025, sem sequer conhecimento dos vereadores do município. Dito isso, a proposta em questão estabelece o limite para abertura de créditos mediante decreto em 15%, ou seja, ainda restaria ao Executivo até R$ 13.609.500 para, ou seja, R$ 1.134.000 mensais. A proposta acompanha a média do percentual adotado nas leis orçamentárias de cidades com porte semelhante à do município de Sobradinho. Ademais, municípios com orçamentos maiores tendem a limitar o percentual para abertura de créditos suplementares para que haja uma efetiva fiscalização por parte do Legislativo, bem como maior engajamento do Executivo a planejar seu orçamento anual. Sala de Sessões, 25 de novembro de 2024, vereador Júlio Miguel Nunes Vieira, PP. Parecer da Comissão de Legislação. A Comissão de Legislação analisou a emenda 05, proposta pelo vereador Miguel Vieira. Considerando legal e constitucional o texto apresentado, opinando que a emenda possa ser discutida e votada em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Daniele Carnop, Valdecir William e Jefferson Matana. Parecer da Comissão de Finanças. Essa comissão, após analisar o texto apresentado junto à emenda 05, entende que estão atendidos os requisitos legais na parte financeira orçamentária. Portanto, o parecer é favorável para tramitação e votação. É o parecer, Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Elton Vendrúsculo e Luiz Aristides Paza de Freitas. Então, a emenda do colega Miguel, a 05, ela está em discussão, se alguém quiser fazer algum comentário. As palavras, presidente. Vereador Miguel, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, observando as emendas, essa emenda é uma emenda técnica, as outras são emendas contemplativas, contempla com mais recurso entidades que têm uma finalidade indiscutíveis pelas suas finalidades, mas essa é uma emenda de origem técnica. Eu penso que o legislador, vereador, deputado, senador, tudo mais, não pode abrir mão desse preceito de deliberar sobre a suplementação, sobre a parte orçamentária, a parte mais importante, é onde viabiliza.
Tanto é que a lei orçamentária comumente é chamada de lei de meios. É os meios pelo qual o executivo executa com a aquiescência do legislativo os projetos. Então, ao fazer isso, nesse nível inflacionário que nós vivemos, de 5%, 6%, nós estamos dando 3 vezes mais do que a inflação. E aí eu volto de novo àquela tecla do planejamento. O orçamento é uma peça fundamental que exige planejamento. Tu planeja as ações que serão desenvolvidas. Esse ano que vem é um ano excepcional, em que troca a administração, assume uma nova administração, com novos projetos, com novos compromissos, e pode mandar sempre que necessário. Nós fizemos isso todos os 4 anos, estamos terminando o quarto ano dessa legislatura, e sempre os bons projetos foram aprovados. Então, não vejo nenhuma dificuldade do prefeito, se tiver que criar crédito especial, mandar para essa casa, e nós, vereadores, participar da decisão. Porque senão, é o jargão popular que o meu colega Berê usava bastante, é um cheque em branco. Né? Nós estamos dando um cheque em branco, nós estamos lavando as mãos, delegando para o prefeito a decisão. E uma coisa técnica que eu acho, que a suplementação deveria descer 15% de cada projeto, e não 15% do global, porque senão descaracteriza demais o orçamento. O prefeito pode botar uma dotação orçamentária de R$1.000 para a construção de um objeto e suplementar em R$200.000, por decreto. Então, nós, vereadores, abrimos mão dessa parte fundamental, que o povo nos conferiu para nós fazer. Legislar, autorizar a obra e fiscalizar a sua execução. Então, peço aos demais colegas, não é questão de perseguição, de reduzir, mas olha o montante. Ainda resta 13 milhões para o prefeito fazer por decreto. E aí entra, repito, de novo, a parte do planejamento. Nós vemos agora, nós vamos votar daqui um pouco mais, presidente, uma suplementação de verba de R$576 mil para pagamento do 13º. Nós sabemos que o 13º é uma coisa consagrada e que vai ser paga. Semana passada foi feito um extraordinário para autorizar, para suplementar a folha. Então, nós sabemos, isso são dados que o planejamento tem a obrigação de compilar, e podia ter mandado um projeto só. Cada projeto de lei que é mandado para essa casa, que nós votamos, ele torna uma lei. Imagina a saturação de leis que vai ter. Nós suplementamos uma semana, pagamento de salário, outra semana pagamento de 10º, outra semana pagamento de salário. Então, eu me curvo ao planejamento, mas eu acho que não está sendo exercida a função do planejamento. O planejamento é isso, é pensar a despesa que vai ocorrer no exercício financeiro. E vejam, nós estamos a 20 dias do final do ano, e nós estamos suplementando. O ano que vem é um ano atípico, e o prefeito vai suplementar, vai criar créditos especiais, muito mais, e eu tenho certeza absoluta que vai vir os projetos para essa casa, e os bons projetos vão ser aprovados tranquilamente. Então, minha justificativa é nesse sentido. Essa emenda é uma emenda técnica modificativa, modifica o percentual, não prejudica em nada, em absolutamente nada. Falava bastante com o vereador Matano, nós propomos junto, e o Matano, é uma pena não estar aqui hoje, mas ele me pediu para assinar junto a proposta, e eu acho que não assinou, mas ele me pediu para assinar junto a proposta, que ele defendeu durante os 4 anos plenamente isso, e agora hoje, por questão pessoal, ele não pode estar presente, lamento, mas se ele tivesse, eu tenho certeza que ele ia me ajudar na argumentação da votação favorável à emenda. Então, conclamo os demais colegas que vamos votar dessa forma, mantendo como as demais, que foram aprovadas, mantendo também essa, que não vai trazer em absoluto prejuízo nenhum para a administração, e nem para o município, e nem para os munícipes. Nós estamos aqui para o bem da população, e esse é um atributo que nós temos, confiado pelo povo, de legislar para autorizar as obras que julgar necessário. Portanto, presidente, conclamo aos demais colegas que votem favorável à emenda, assim como houve nas outras. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador. Eu, então, coloco a emenda
do vereador Miguel Nunes Vieira em discussão, caso algum dos outros colegas queira fazer uso da palavra. Com a palavra é Elton Vendrusco. Palavra. Ouvindo as considerações do colega Miguel, que em certa forma são justas e corretas, mas eu acredito que no momento que a pessoa põe o nome, a população, para escolher, para governar o município, ele está dando um voto de confiança, né? E eu acho que dando esse voto de confiança, ele dá um voto para administrar os recursos do município, né? E a legislação por decreto, ela é transparente. Qualquer cidadão pode acessar as contas no portal da transparência e verificar como estão sendo gastos os valores arrecadados dos tributos dos nossos contribuintes. Temos também o problema de saúde e educação, que gastos são feitos acima sempre do previsto, né? Eu acho que tudo é um conjunto de normas e gastos que a prefeitura precisa ser considerado. Eu acho que o cheque em branco já foi dado pela população. Não considero que o valor vai ser tão alto como colocado no projeto aí, né? Porque dentro do orçamento do município, que são 80 e poucos milhões, tem as despesas normais, né, que diminui o orçamento a quase 60 milhões, né? Então o percentual é aplicado em cima desses valores, né? Não em cima do valor total da arrecadação. E temos a folha de pagamento, tem despesas que são recorrentes, né? Eu acho que, como já foi legislado em outras vezes com índices bem maiores que esses, eu acho que o percentual de 20% não é excessivo e é justo. Eu prefiro manter o percentual de 20% e vou votar, então, contra a proposição do colega. Muito bem. Continua em discussão, então, a emenda do 05 do Júlio Miguel. Se alguém quiser fazer uso da palavra. Com o vereador Freitas com a palavra. Boa noite a todos novamente. Eu já venho me pronunciando, senhor presidente, que o prefeito em exercício precisa ter autonomia para executar, né, o que a população lhe fez nas urnas. E eu quero aqui explanar sobre uma situação que eu, falando com o secretário de Agricultura, ele me explanou uma situação, né, que aconteceu esses dias, que foi um incêndio no interior de Sobradinho. O incêndio destruiu o galpão e o forno de fumo desse agricultor. A secretaria estava sem dinheiro para ir lá ajudar o agricultor. O que o prefeito fez? Decretou. O secretário pôde pegar a draga, o trator da esteira, 2 caminhões para ir lá socorrer esse agricultor, depois do que os bombeiros já fizeram o trabalho de rescaldo. Então, a propriedade foi lá, a prefeitura foi, tirou todos os entulhos para o cara poder construir um novo forno para tocar a safadeza em frente. Então, existem situações no orçamento que acontecem sem o prefeito querer, e ele precisa fazer isso por decreto. Por isso que eu acho que 20% é um valor razoável de autonomia para o prefeito. E nós, aqui, enquanto vereadores, vamos poder legislar em cima de 80%. Então, essas situações, essa pequena situação que eu citei aqui, acontece no decorrer do ano. Muitas, tantas outras que acontecem, sabe? Que não passam aqui pela Câmara e o prefeito faz por decreto. Então, eu acredito que 20% é bom para o próximo prefeito. Eu também voto contrário à emenda do vereador Miguel Vieira. A emenda de número 05, ela continua ou está em discussão, se alguém mais assim quiser fazer uso da palavra. Caso não haja... Presidente, eu quero contrapor. Quero usar a palavra. Pode no debate, né? Deixa eu só ver se não Sim. tem realmente ninguém mais que queira... Não? O senhor tem, então, alguns minutos. Eu lamento, eu sei que o vereador Elton vota não com convicção. A convicção dele é diferente. Sei da sua interpretação técnica, legal, numérica.
e vota porque é do governo. Esse é um voto que vai a cabresto. Pode ter certeza disso. Absoluta. Não tenho dúvida nenhuma. Porque não é assim, não é questão, vereador Elton, da saúde e da educação. Sempre que for necessário será suplementado. Esse caso que o vereador Maninho Freitas definiu, do socorro, nada a ver. É orçamentário. Tem dotação orçamentária, pode fazer. Ele pode mandar para a Câmara e tem dotação. Não é o combustível que vai ser suplementar, que vai salvar, que vai ter que fazer por decreto. Já tem dotação orçamentária. Então, se querem votar contra, votem contra. Abre mão do princípio de legislar e saber o que está sendo autorizado. Mas não vem com essa argumentação, nenhum nem o outro, tão fraca assim. Isso é argumentação fraca e que abre mão do vereador do princípio de legislar naquela sua autonomia. Eu lamento que a Câmara se curve dessa forma para uma situação dessa, aonde nós sabemos que Ibarama, 0,15% a autorização legislativa que tem. Aqui é 15%, é 13 milhões. É para essas emergências. O setor de planejamento tem que funcionar. Então, que pena que nós pensamos assim. Mas é a representação. E quando se diz que o prefeito ganha um cheque em branco, na confiança do povo, nós também ganhamos. Nós também ganhamos. E a função do presidente é executar as obras com autorização legislativa. E nós estamos abrindo mão, dando poder para ele fazer o que nós nem sabemos se ele vai fazer, ou se a população quer ou não. Ele está autorizado a fazer. Ele está autorizado. Nós autorizamos um percentual. Então, sinceramente, lamento muito e saio dessa noite aqui sabendo que eu ainda resto esperança. Nós não estamos prejudicando ninguém. Nós só estamos buscando transparência, possibilidade da Câmara participar, governar junto. Mas se a maioria entender assim, que eu não acredito, acredito no bom senso, nós vamos aprovar essa emenda e vai tocar como tocou de novo. Se o prefeito quiser, o mês de janeiro, reduzir esses créditos que nós autorizamos aqui, ele reduz, pode reduzir todos e suplementar, e não repassar recursos para nenhuma entidade. Agora, esse crédito ele vai poder fazer como ele quer. Esse crédito que nós estamos dando o aval para ele fazer de 18 milhões. 18 milhões. Não é pouco dinheiro. Sendo que a capacidade de investimento no município é 4%. 4% é a capacidade de investimento no município. Nós estamos dando 20% para ele fazer através de decreto. Pessoal, vamos usar o bom senso, vamos raciocinar um pouco. Essa é a nossa obrigação. Eu propus essa emenda, repito, não por perseguição, mas que haja o bom senso e a paridade entre os poderes. Que o Poder Legislativo tenha voz e possa dizer, nós queremos ou não queremos. Então, eu lamento muito ouvir isso dos colegas. Obrigado, presidente. A emenda continua em discussão. Não havendo mais discussão, eu a coloco em votação. Os que concordam permaneçam sentados, caso os contrários levantem-se. Então, coube a mim decidir a primeira vez nessa casa, né, que houve um empate nas discussões e, com certeza, né, eu até compreendo as colocações do colega Miguel, porém, da mesma maneira que foi colocado pelo colega Elton Vendrusco e o Maninho Freitas, né, eu compartilho das suas ideias e também julgo que, às vezes, hoje esse ano foi um ano completamente atípico e o ano que vem também não vai ser diferente pelas questões, né, da tragédia que nos abateu aqui no nosso município. Sinto, mas vou votar contrário. Projeto de lei de número, aliás, desculpe, foi exatamente, foi rejeitado por 4-3. A emenda 05. Vamos então ao projeto
de lei de número 107 de 2024 do Executivo, com pareceres da LOA de 2025. O projeto de lei, com suas respectivas emendas aprovadas, está em discussão. O projeto de lei 107 de 24, com suas respectivas emendas aprovadas, está em votação. Os que concordam permanecem sentados, caso contrário, levante-se. Ainda em discussão, né? Sim. Ainda em discussão. Eu repito, eu peço a palavra, e repito que é o momento dos mais importantes que a Câmara de Vereadores está tendo. É votar o orçamento, aonde dá meios para que as coisas aconteçam. Onde dá meios que a coisa aconteça. O orçamento, lamentavelmente, há muitos anos não teve uma capacidade de investimento tão pequena que nem tem hoje. E uma capacidade de suplementação de verba de 20%. 1/5 pode suplementar por decreto. A capacidade de investimento é 4%. Que disparidade! Que disparidade! A que ponto chegou o município? Que lástima isso! E o Poder Legislativo acha que isso está certo, que essa forma está certa. Então eu lamento profundamente, de novo, essa situação, lamento a capacidade de investimento que vai ter de 4%. Lamento essa possibilidade, essa autorização em branco que nós estamos dando, do prefeito suplementar em quase 20 milhões o orçamento, sendo que a capacidade de investimento vai ser de 3 milhões e pouco. Que pena. Realmente eu fico bem, até assustado, que vai ser desse município. Obrigado, presidente. Nós estamos na 107. Eu vou pedir então para que a Daniele, né, faça a leitura, né, da verdade do ofício 107 que nós nos passamos aqui na... Projeto de Lei 107. Senhor Presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de Lei 107, que estima a receita e fixa a despesa do município de Sobradinho para o ano de 2025 no valor de 90.730.000, sendo assim distribuído. Ao Poder Executivo, 74 milhões, ao Legislativo, 1.500.000 e ao Regime Próprio de Previdência, 15.230.000. Parecer da Comissão de Legislação. O projeto de lei atende os requisitos necessários. Levando isto em consideração, bem como o texto apresentado junto ao projeto, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade, opinando que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Daniele Carnop, Jefferson Matana e Valdecir Bilham. Parecer da Comissão de Finanças. Esta comissão, após analisar o texto apresentado junto ao projeto 107, concluiu que o mesmo cumpre os requisitos necessários para a tramitação. No entender desta comissão, estão atendidos os requisitos legais na parte financeira e orçamentária, de forma que o parecer é favorável para a tramitação e votação. É o parecer, sala das comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Júlio Miguel Nunes Vieira, Elton Vendrusco e Luiz Aristides Paza de Freitas. Então, retornamos então à discussão, né? Peço desculpa pela gafe, novamente ao projeto 107, se alguém quiser fazer uso também da palavra, além do vereador Miguel, que já teve a oportunidade, mas Freitas, com o senhor então. Eu só quero deixar registrado aqui, senhor presidente, que no decorrer dos debates dos projetos das emendas da LOA, eu tentei fazer com que uma emenda fosse construída e devido a entraves legais não pôde ser feita, que é a questão das podas das árvores da nossa cidade. Principalmente a Rua Princesa Isabel. Hoje, por coincidência, uma mãe de uma criança me ligou e me falou: Maninho, nós temos que podar as árvores da Princesa Isabel porque um galho caiu na frente do meu filho. Então eu já venho há muito tempo pedindo ao Poder Executivo que faça a poda dessas árvores. Antes era porque nós não tínhamos um caminhão com cesto, a desculpa era essa. Hoje nós temos um caminhão com cesto e mesmo assim a poda da Rua da Princesa Isabel não foi feita. Então eu quero deixar registrado aqui, senhor presidente, que o vereador Maninho Freitas há muito tempo vem solicitando a poda das árvores da nossa cidade, principalmente da Rua Princesa Isabel. E eu solicito a pessoas que talvez estejam aqui hoje, que participam da equipe de transição do governo Luiz Afonso, que leve essa sugestão a ele. E que ele possa, se os nossos servidores
eu acredito que não estão capacitados a fazer, porque é um trabalho perigoso, vamos contratar uma empresa que possa fazer essa poda, porque ela é de suma importância e urgência para o nosso município, devido a esses temporais que vem vindo. Na Princesa Isabel, a terra foi recolhida, foi retirada pelas águas das raízes dessas árvores. Então está se tornando perigoso, quando vem uma chuva, derruba essas árvores por cima das casas. Então eu quero deixar registrado aqui, senhor presidente, essa minha solicitação e a minha luta pela poda consciente das árvores da Rua Princesa Isabel e da nossa cidade. Sobre o que o Miguel vem falando, que as nossas propostas aqui são fracas, eu acho que é a opinião do senhor, senhor Miguel. O senhor pode falar aqui o que o senhor bem entender, mas cada um defende o projeto da forma que acha melhor. Eu citei uma situação aqui, eu poderia citar tantas outras, enchente, granizo, fogo, qualquer outra aqui. Então, se o senhor acha que a minha explanação aqui for fraca, eu não posso concordar com a opinião do senhor, sabe? Eu acho que isso não tem nada, esses ataques aí não são bons para ninguém, nem para a situação que acontece aqui dentro do Legislativo, sabe? Eu acho que a gente pode aqui explanar situações, mas a gente não precisa atacar colegas dessa forma, sabe? Então, obrigado pelo espaço, senhor presidente. Está em discussão projeto de lei 107. Presidente, não é ataque pessoal, é dentro do debate, né? Agora, eu tenho que me posicionar sempre que for possível. Esse assunto que o vereador levantou, de poda de árvore, não está no âmbito do orçamento. Não está na discussão orçamentária. Nós estamos discutindo e votando o orçamento, e não essas ações que o orçamento dá condições. Então, não vamos cometer esses pecados. Isso que eu quero falar, isso que eu tenho que falar. Não é porque eu tenho experiência, agora, falar sobre poda de árvore, tudo quanto é coisa, dentro de uma discussão orçamentária, me perdoe, eu vou me posicionar sempre contra. Sempre contra. Esse é o meu pensamento, essa é a minha índole, esse é o jeito que eu aprendi a fazer política e tecnicamente discutir as coisas. Não se discute poda de árvore dentro de um orçamento, numa peça orçamentária, pelo amor de Deus. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não. O senhor acha, na opinião do senhor, que não é legal fazer poda de árvore, só que dentro do orçamento, o senhor acabou de falar isso. Dentro do orçamento do município não existe rúbrica para poda de árvore, senhor Miguel. E constitucionalmente não é legal colocar. Mas, só que eu estou falando que a minha iniciativa foi tentada colocar no orçamento, porque fazem mais de 8 anos que eu peço isso e ela não é realizada. Se eu colocasse uma emenda aqui, presidente, entre aspas, obrigaria o prefeito municipal a fazer isso. Uma então, questão de ordem, mais uma vez eu estou sendo atacado aqui e eu não posso aceitar isso, senhor presidente. Sabe? Porque poda de árvores é serviços urbanos, sim, não está contemplado no orçamento. Então a nossa iniciativa deveria constar ali. Tá bem, vereadores. Peço então que já tiveram as oportunidades de fazer as suas discussões, né? Eu acho que está bem compreendido. Estamos num processo aqui, sempre tivemos uma democracia e devemos nos respeitar. Somos adversários políticos, mas não inimigos. O projeto, então, 107, ele está em votação. O projeto de lei 107. Oi? O senhor quer falar? Então tá. Essa palavra, presidente. O Elton. Eu não quero entrar nesse detalhe dessa discussão, eu só quero fazer um alerta. A gente está saindo como vereador sobre o sistema tributário nacional. Cada vez a gente depende mais de emenda parlamentares. Estamos com um orçamento de 90 milhões e apenas 4 milhões em investimentos para o município. Aí a gente nota o comprometimento com saúde, educação, despesas recorrentes e folha de pagamento, né? No orçamento de 90 milhões, sobram apenas 4 milhões para investimentos. É um número extremamente baixo e preocupante, né? Qualquer obra aí, 1 ou 2 obras, o orçamento estará totalmente comprometido, né? E vai depender, sim, da Câmara de Vereadores para aprovar as obras que o prefeito eleito deseja fazer. Mas a minha preocupação
é a reforma tributária do país, já que estamos falando em orçamento. Cada vez ficamos mais dependentes de emendas parlamentares que muitas vezes impõem ao prefeito aonde ele tem que colocar o recurso. Aí sim está se perdendo a autonomia. Eu tenho um deputado, eu mando um orçamento de 1 milhão, mas eu quero direcionar para determinar a obra, onde é de interesse, onde tem uma visão maior da população, que vá, de repente, gerar votos por esse deputado, né? Essa é a preocupação que a gente tem que... Cada vez a gente fica mais dependente do sistema político, né? Quando o orçamento do município devia ser o dobro, acredito, de termos aí uma perspectiva de legislar em torno de 50 milhões, aí sim poderíamos fazer um projeto econômico sustentável para o município, projeto de desenvolvimento, trazermos indústrias, trazermos empresas, um projeto de agroindústrias, de agricultura, de pecuária, qualquer coisa nesse sentido. Mas da forma como o orçamento está sendo feito a nível nacional, que vai todo o recurso para Brasília, uma parte pequena para o Estado e um município com a mínimo percentual, nós estamos nessa situação. Enquanto nós ficamos discutindo aqui, brigando por detalhes pequenos, o nosso dinheiro está lá em Brasília e não se sabe nem para onde vai. Cada vez mais escândalos de corrupção, de desvio de verbas. Eu acho que nós temos que lutar para mudarmos orçamentos. E como nós podemos lutar? Elegendo as pessoas, os deputados corretos, que têm essa intenção de mudar o orçamento a nível federal. Enquanto nós discutimos detalhes pequenos aqui, que acredito que não vão ter grandes impactos para a nossa população, né? Visto que eu considero que os prefeitos passados e o que vai assumir tem sim responsabilidade para conduzir esse orçamento. Obrigado, presidente. Muito bem. Presidente, eu só acho que o senhor, como presidente da casa, nós não podemos fugir do assunto do jeito que a gente está fugindo. Vem poda de árvore, vem Brasília, vem deputado, vem corrupção, numa discussão de orçamento de LOA. Infelizmente, está mapeado. Projeto 107, então, depois de amplamente discutido, né, dada a oportunidade democraticamente para que fosse comentado, somente, né, as suas respectivas emendas aprovadas que vão estar em discussão, aliás, em votação. Né, depois de discutido, então, eu coloco, né, as respectivas emendas aprovadas em votação. Os que concordam permanecem sentados, caso contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 122 de 2024 do Executivo com pareceres autoriza o Executivo Municipal a receber doação de uma moto niveladora. Senhor presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto 122, que autoriza o Executivo a receber uma doação de um bem imóvel que se trata de uma moto niveladora oriunda da União por intermédio da Superintendência da Agricultura e Pecuária do Estado. A presente doação teve sua origem a pedido do vereador Matana e do deputado federal Heitor Chu. Contando com a aprovação, agradecemos Armando Mayrofer, prefeito municipal. Parecer da Comissão de Legislação. O projeto de lei atende os requisitos necessários. Levando isto em consideração, bem como o texto apresentado junto ao projeto, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, opinamos que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Daniele Carnop, Jefferson Matana e Valdecir Bilham. Projeto, então, de lei de número 122, ele está em discussão. Projeto de lei 122 encontra-se, então, em votação. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Partimos ao projeto de lei de número 124 de 2024 do Executivo, com pareceres, autoriza o Executivo Municipal a contratar 25 monitores de educação infantil. Senhor presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei 124, que autoriza o Executivo a contratar, junto à Secretaria de Educação, 25 monitores de educação infantil.
As despesas decorrentes decorrerão à conta de dotações orçamentárias da própria Secretaria de Educação, sendo que agradecemos, Armando Mayrofer, prefeito municipal. Parecer da Comissão de Legislação. O projeto de lei atende os requisitos necessários. Levando isto em consideração, bem como o texto apresentado junto ao projeto, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade, opinando que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Daniele Carnop, Jefferson Matana e Valdecir Bilham. Parecer da Comissão de Finanças. Esta comissão, após analisar o texto apresentado junto ao projeto, concluiu que o mesmo cumpre os requisitos necessários para a tramitação. Ademais, consta expressamente no artigo 4 do projeto a origem dos recursos para a cobertura do crédito em questão. No entender desta comissão, estão atendidos os requisitos legais na parte financeira e orçamentária, de forma que o parecer é favorável para a tramitação e votação. É o parecer, sala das comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Júlio Miguel Nunes Vieira, Elton Vendrúsculo e Luiz Aristides Paza de Freitas. Projeto de lei 124 está em discussão. Não havendo discussão, eu o coloco em votação. Os que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Projeto de lei 124 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 125 de 2024 do Executivo, com pareceres que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor de R$ 576 mil, visa o pagamento à segunda parcela do 13º salário dos servidores. Senhor Presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei 125, que autoriza o Executivo a abrir um crédito no valor de R$ 576 mil. A abertura desse crédito visa a suplementação de dotação para pagamento referente à segunda parcela do 13º salário. Quanto ao questionamento se o mesmo não poderia ser realizado por decreto, uma vez que a Câmara aprovou recentemente o aumento do percentual de 15% para 18%, esclarecemos que o valor aproximado da folha de dezembro, 13º e rescisões, giram em torno de R$ 5.200.000, quando o percentual autorizado representa em torno de R$ 2 milhões. Nesse sentido, entendemos que toda vez que houver possibilidade de encaminhar projeto de lei de suplementação para a Câmara, o percentual autorizado facilitará a suplementação em casos mais urgentes, como serviços e compras. Contando com a aprovação do projeto em regime de urgência, agradecemos. Armando Mayrofer, prefeito municipal. Parecer da Comissão de Legislação. O projeto de lei atende os requisitos necessários. Levando isto em consideração, bem como o texto apresentado junto ao projeto, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, opinamos que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Daniele Carnop, Jefferson Matana e Valdecir Bilham. Parecer da Comissão de Finanças. Esta comissão, após analisar o texto apresentado junto ao projeto, concluiu que o mesmo cumpre os requisitos necessários para a tramitação. Ademais, consta no artigo 4º do projeto a origem dos recursos para a cobertura do crédito. No entender desta comissão, estão atendidos os requisitos legais na parte financeira e orçamentária, de forma que o parecer é favorável para a tramitação e votação. É o parecer, sala das comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Júlio Miguel Nunes Vieira, Elton Vendrúsculo e Luiz Aristides Paza de Freitas. O projeto de lei está em discussão. O projeto 125 está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. O projeto 125 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 126 de 2024 do Executivo, com pareceres, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor de R$ 113 mil, visa devolução do IPTU pagos em 2024. Senhor Presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei 126, que autoriza o Executivo a abrir um crédito no valor de R$ 113 mil no orçamento. A abertura desse crédito visa a suplementação de recursos para a devolução do IPTU pagos em 2024, conforme a Lei Municipal 5248, de 9/7 de 2024, sugerida pelos vereadores Júlio Miguel Nunes Vieira e Daniele Carnop.
A devolução desses recursos deverá beneficiar em torno de 220 famílias. Os valores a serem devolvidos somam a importância de 112 mil, sendo 27 de devolução de valores pagos parcialmente e 85 de valores de pagamento integral. Na reunião realizada com os contribuintes beneficiados, ficou definido que os valores integrais serão devolvidos até o dia 15 de dezembro e os valores parciais até o dia 22 de dezembro. Destacamos que a devolução desses valores será de grande importância para as famílias que foram atingidas pela enchente, onde muitas delas tiveram enormes prejuízos em seus imóveis. Contando com a aprovação do projeto em regime de urgência, agradecemos a Armando Mayerhofer, prefeito municipal. Parecer da Comissão de Legislação. O projeto de lei atende os requisitos necessários. Levando isso em consideração, bem como o texto apresentado, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, opinamos que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Daniele Carnap, Jefferson Matano e Valdecir William. Parecer da Comissão de Finanças. Esta comissão, após analisar o texto apresentado junto ao projeto, concluiu que o mesmo cumpre os requisitos necessários para a tramitação. Ademais, consta expressamente no artigo 4º do projeto a origem dos recursos para a cobertura do crédito em questão. No entender dessa comissão, estão atendidos os requisitos legais na parte financeira e orçamentária, de forma que o parecer é favorável para a tramitação e votação. É o parecer, Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Júlio Miguel Nunes Vieira, Elton Vendrúsculo e Luiz Aristides Paza de Freitas. O projeto 126 está em discussão. Vereador Miguel Vieira. Peço a palavra, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui está um projeto que é resultado, Daniele, da nossa iniciativa, do nosso trabalho, e que isso complementa a Câmara. Isso dignifica a Câmara pelas ações, pela justiça que o projeto faz, pela justiça tributária, pela justiça social que fez. São 220 famílias que vão receber essa devolução. E o valor é 113 mil reais. O prefeito chegou a anunciar que daria 700 mil reais o valor. Não chegou nisso e eu sabia que não chegava. Sabia que não chegava. Muitas pessoas deixaram, vou falar depois na tribuna, mas deixaram de requerer esses benefícios. Muitas pessoas que teriam direito de requerer e não requereram, por ignorar a ideia do projeto, né? Mas assim, ó, Dani, quero até cumprimentar muito carinhosamente e humanamente por esse projeto, por me dar também a possibilidade de transformar de isenção para remissão, esse ajuste técnico, onde nós fomos buscar essa orientação juntamente com o Dr. D'Artagnan e com o IGAN, e foi trabalhado, e eles nos deram o suporte legislativo necessário, e cumprimentar, sim, o prefeito também por acatar o projeto, né, e fazer a devolução. Com certeza, 220 famílias vão ter um dinheirinho de volta para fazer, talvez, uma ceia de Natal que não teria oportunidade de fazer. Então, senhor presidente, cumprimento, falo depois, mas aproveitando o momento, esse é o momento da discussão do projeto, de dizer que me sinto extremamente realizado e tenho certeza que a Daniela e os demais vereadores que aprovaram esse projeto de lei, que isso dignifica a função de vereador. Isso dignifica a função de vereador. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Passo a palavra. Vereadora Daniela. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Com certeza, né, colega Miguel, foi um projeto que acabou uma indicação minha, que depois, em conjunto com o senhor, a gente, então, assinou junto esse projeto, que virou a lei, né, para poder compensar essas pessoas de alguma forma que perderam tanto já pela enchente. Muito feliz, né, do prefeito ter acolhido a nossa ideia, né, ter feito a indicação virar lei. E é claro que algumas pessoas estavam assim desacreditadas, né? Muita gente vinha me falar, não, isso aí não vai dar em nada, não vai ser pago. E a gente fica com esse receio mesmo, porque devido às condições financeiras do município, né? Mas que bom que deu tudo certo, vão ser pagos sim, é um dinheirinho extra agora, né, pro final do ano, como o senhor comentou. E a gente fica feliz de poder ajudar de alguma forma, né, contribuir, dentre tantas coisas que foram pedidas aqui dentro e pouquíssimas foram realizadas. Que bom que pelo menos essa, que é uma coisa bem significativa, né, eu acredito que seja uma lei bem importante, que vai dar esse respaldo para essas pessoas terem esse valor de volta, né. Então, pelo menos isso, assim, eu saio com essa sensação de dever cumprido nessa parte.
E agradeço ao senhor pela parceria, né, nessa lei, ao prefeito que tornou ela possível. E que bom, então, né, que as pessoas vão poder usufruir desse valor, dessa devolução desse valor. Obrigada, presidente. Continua a discussão. Projeto 126. Não havendo discussão, demais colegas, eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Com certeza foi aprovado por unanimidade. Vamos ao nosso último projeto de lei, de número 127 de 2024, do Executivo, com pareceres. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor de R$ 94.000, visa pagamento do serviço de recolhimento de lixo. Senhor presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei 127, que autoriza o Executivo a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 94.000. A abertura do crédito visa a suplementação de dotação para pagamento do serviço de recolhimento do lixo. Contando com a aprovação do projeto em regime de urgência, agradecemos Armando Mayerhofer, prefeito municipal. Parecer da Comissão de Legislação. O projeto de lei atende os requisitos necessários. Levando isto em consideração, bem como o texto apresentado junto ao projeto, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, opinamos que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Daniele Carnop, Jefferson Matana e Valdecir Bilham. Parecer da Comissão de Finanças. Esta comissão, após analisar o texto apresentado junto ao projeto, concluiu que o mesmo cumpre os requisitos necessários para a tramitação. Ademais, consta expressamente no artigo 2º do projeto a origem dos recursos para a cobertura do crédito em questão. No entender dessa comissão, estão atendidos os requisitos legais na parte financeira e orçamentária, de forma que o parecer é favorável para a tramitação e votação. É o parecer, Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024, vereadores Júlio Miguel Nunes Vieira, Elton Vendrúsculo e Luiz Aristides Paza de Freitas. O projeto de lei, então, de número 127, ele está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei 127. Então, após nós termos aprovado todos os projetos, a ordem do dia, nós vamos, como de sempre, ao espaço de 5 minutos para os colegas que quiserem fazer uso da palavra na tribuna. Peço a palavra, presidente. Palavra, vereador Vade. 5 minutos. Pois não? Boa reunião. Reunião é comício. Reunião é... Primeiramente, cumprimento ao presidente desta casa. Em nome dele, cumprimento os demais vereadores, funcionários e imprensa. Estou aqui mais uma vez, assumindo essa casa como vereador, mesmo de uma maneira, vou dizer, não muito legal. Tive o privilégio, nessa gestão, de várias vezes ter assumido. Aonde o vereador Miguel, por questão de saúde, se licenciou, o próprio vereador Berê, por 3 anos, se licenciou para mim assumir. Então, era uma maneira diferenciada, mas que, infelizmente, temos que cumprir a lei e ele foi afastado, como meu primeiro suplente, estou aqui assumindo. E posso dizer para vocês que em todas as vezes que assumi aqui, votei projetos de grande importância para o nosso município. A primeira vez que participei aqui nessa gestão, com a indicação, conseguimos reduzir o transporte do calcário para os nossos agricultores, que esse calcário vinha de Caçapava, e a gente convenceu ao executivo que esse calcário fosse comercializado em Pantano Grande, onde que é o produtor que paga o frete, para vocês terem uma ideia, reduziu quase em 50%. Votamos favorável à construção das casas populares, que isso aí são 30 pais, são 30 mães que dão dignidade aos seus filhos, por ter uma casa para morar. Votamos favorável ao britador, que vocês são testemunhas, que as nossas estradas do nosso município são as melhores do Centro-Serra, graças à função desse britador que vem atendendo em um trabalho dedicado da administração. Votamos favorável ao projeto do ônibus para transportar o pessoal da terceira idade, e assim muitos outros projetos. Mas, infelizmente, eu estou vindo aqui hoje,
já que feito pelos vereadores aqui, que a função dessa casa é fiscalizar. E quando temos obras que a gente considera que não são adequadas, temos que vir aqui se manifestar e convencer, pelo menos tentar, a administração que mude a maneira de fazer. Eu estou falando aqui quanto à construção de uma canalização no bairro Rio Branco. Lamentavelmente, as pessoas lá estão impassíveis. A cada vez que se arma uma nuvem no céu, se preocupando novamente em alagar as casas. Há poucos aqui votamos um projeto da devolução do IPTU, que vai ajudar aquelas famílias. Mas de nada não vai adiantar aquelas famílias se o executivo insistir em colocar aquela tubulação de 2 metros de diâmetro. Para que os vereadores, algum que ainda não tenha conhecimento, na rua Arnoldo Castro existe uma canalização de 3 metros cúbicos de água. E o prefeito insiste em botar essa água num cano de 2 metros. Na tubulação de 3 metros, já está alagando e invadindo as casas. Agora vocês imaginam se o prefeito vai reduzir essa canalização em uma tubulação de 2 metros. E o que é mais triste ainda, que depois de vários dias venho tentando conversar com o prefeito, conversei com o pessoal técnico da prefeitura, e lamentavelmente o projeto foi feito teoricamente. Não teve ninguém lá. Vejam os senhores, é um dinheiro da Defesa Civil, um dinheiro que teria que ser bem aproveitado. Ninguém esteve lá para a construção disso aí. Foi feito no papel aqui, foi feita a licitação no papel, sem conhecer o local. E isso confirmado pelo pessoal da prefeitura. E mais infeliz ainda que depois não houve acompanhamento, nem da prefeitura, porque alegam que tem muitas obras em andamento, e para se dizer, muitas obras muito mal feitas. Se vocês verem o calçamento da Princesa Isabel, vocês vão ver que está ruim. Ficou muito pior do que é. Vocês verem o calçamento da linha química, é mais ruim ainda, feito com mais deficiência ainda. A prefeitura não acompanhou e a empreiteira andou como quis lá. Para vocês terem uma ideia, na primeira quadra, entre a rua Taliba Carrion e a rua Arnoldo Castro, os canos não chegaram na rua Arnoldo Castro ainda, mas já estão 1 metro acima da base dos terrenos. Está lá, para quem dos senhores quiser ver, não precisa esconder, está lá, e isso ninguém faz nada. Na semana que passou, ainda na quinta-feira, a empreiteira foi lá e retirou a terra do lado dos canos, porque temiam que ia chover 100 milímetros, já ia bagunçar ainda da semana passada. Infelizmente, vamos dizer assim, não veio essa chuva que já tinha demonstrado os danos, continua só os canos expostos lá, retiraram o material. Hoje a prefeitura se comprometeu de ir lá para fazer um trabalho técnico, e se caso não conseguir aprofundar os canos, vão retirar. Então, venho aqui reforçar os nobres vereadores, para que conscientize o prefeito que se não der para fazer tudo, faz a primeira quadra, mas faz com galeria que vai fazer o suficiente e vai muito bem atender aquelas famílias. Uma boa semana para vocês e muito obrigado. Obrigado pela compreensão. A tribuna está à disposição. As palavras antes. Vereador Júlio Miguel. Saudação novamente ao presidente, à mesa diretora, aos vereadores, vereadora, à imprensa. E, presidente, fazia, acho que uns 2, 3 meses que eu não ocupava mais a tribuna. Estava com saudade dessa tribuna para trazer coisas boas, boas informações. Sou crítico no que tem que criticar e também sou de reconhecer o que tem que ser reconhecido. Quero reconhecer o atendimento do prefeito em fazer a prorrogação do concurso público por mais 2 anos. Foi um pedido nosso, pedido de outros vereadores também, mas o clamor daquelas pessoas que fizeram o concurso era muito grande, eles estavam ansiosos, me procuraram por várias vezes, e eu ouvi, não fui comunicado, mas eu vi pela imprensa que o prefeito fez essa prorrogação. Que coisa boa. Justiça para esses concursandos que fizeram, que ainda não foram nomeados e que deverão ser nomeados. Nós estamos autorizando, agora há pouco foi autorizada a contratação de 20 e poucos monitores, né, porque não tem gente concursada para ser nomeado nesta área. Presidente, também quero
ressaltar, e que sei que a imprensa vai repercutir, essa remissão do IPTU, que é um fato importante, que eu reluto como um papel importante do vereador. Tive a grata alegria de ter a vereadora Daniela, que deu a ideia inicial, e depois nós trabalhamos, fizemos o projeto, e que vai beneficiar em torno de 220, 230 pessoas. Tive no setor tributário hoje vendo certo quantas seriam as pessoas, eles não têm bem acertado ainda, mas em torno de 230, 240 pessoas pode chegar a isso aí. O valor de R$113 mil, não é nada assim tão grande, né? Uma coisa que também preocupa, prefeito, presidente, e que tomara que a próxima administração vá tomar esses cuidados, é que muitas pessoas tiveram seus imóveis, terrenos, né, corroídos pela enchente, e que também deve ter uma reavaliação e um pagamento a menor, por questão, repito, de justiça tributária. Nós temos que cobrar aquilo que era, não podemos cobrar IPVA de um carro 2025 por um IPVA de 2019, é diferente. Então, por isso que a gente fica assim, muitas vezes, se questionando a função do vereador. Essa função de anunciar isso aí, eu tenho uma alegria enorme com a minha passagem como vereador lá em 2094, se não me engano já, de que nós criamos o projetinho de lei de isenção do IPTU para aquelas pessoas carentes, baixa renda, viúvas, aposentados, que têm só o salário mínimo, e que hoje beneficia em torno de 800 famílias. Então, agora mais esse também de isenção, Dani, que beneficia 240 famílias e que faz essa devolução num valor que não é tão expressivo. O prefeito chegou a falar no momento que estava apavorado que ia chegar a R$700 mil. Não chegou, chegou a 103 mil. Eu participei da reunião, foi na quinta, se não me engano, quarta eu participei da reunião, tinha, se não me engano, 6 pessoas ao todo, de 200 e poucos tinha 6 pessoas. As pessoas ou não acreditaram na ideia, ou passou despercebido, mas foi bem esclarecedora a reunião, estava junto o inspetor tributário, o Amarildo, e o prefeito e o vice-prefeito, e fizeram toda a explanação de qual é o processo. O prefeito se comprometeu de até o Natal pagar, devolver todos esses recursos a quem de direito, né? Então, que bom, eu repito que isso deve ser algum recurso que vai ser injetado nas famílias que já tiveram todos os prejuízos e agora vão ter esse recurso de volta. E outra boa notícia também, e o vereador Elton falou isso, de que o município vive basicamente das emendas, e é isso, né? E aí vem a consciência do dever cumprido, de minha parte e dos vereadores do PP, que somos a oposição, né? De buscar, de todas as formas, recursos para viabilizar, para melhorar os investimentos no município. E nós pleiteamos junto ao deputado Covatti Filho um recurso inicialmente para construção, para aquisição de uma motoniveladora. E aí nós fizemos um pacto com o prefeito, na época, dele receber essa escavadeira, dessa escavadeira hidráulica, e que seria destinada para a agricultura, e ele, em contrapartida, construiria um galpão-restaurante junto ao Parque da Feijão, próximo à pista de rodeio, para acomodar melhor e para dar melhores condições na realização desse esporte do rodeio lá, que já a família Covatti destinou de recursos para a construção das arquibancadas e da casa do narrador e tudo mais. E agora foi confirmado, o prefeito fez a negociação e aceitou a troca desse bem, de uma escavadeira para um caminhão trucado. Então está deliberado aqui, tem foto do caminhão, o prefeito deve receber ainda esse ano esse caminhão trucado, e nós esperamos que o novo prefeito, o prefeito atual, não vai ter mais tempo hábil para fazer a construção desse galpão-restaurante. Nós esperamos que o próximo prefeito, que também tenha um olhar bem interessante, Juba, tu que é meu companheiro de rodeio, para o CTG, inclusive compromisso de campanha do prefeito Luiz Afonso Trevisan, de cobrir toda a pista de rodeio. E aí, eu calculo por baixo, R$3 milhões para cobrir a pista de rodeio. Os investimentos total do município é 4. Se o prefeito cumprir com a promessa que ele fez, ele vai gastar 3 de 4. Portanto, tomara que o novo prefeito, concorde em fazer lá
o restaurante, que já é uma solicitação nossa, né, Juba? Que nós podemos receber melhor os nossos amigos participantes, que lá possam sentar na sombra, almoçar, tomar uma cervejinha e tudo mais. Portanto, trago boas notícias hoje e fico feliz, muito feliz, presidente, em ver concretizado, Dani, o nosso projetinho. Bem humilde, mas bem justo e que vai trazer alegria para muitas famílias. Okay. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Tribuna está à disposição. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrado.